Alô pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e como prometido, né, depois de alguns contatos, de algumas propostas aí que a gente recebeu, algumas dicas, a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante que é a pedofilia. E não é à toa que eu coloquei esse título, porque infelizmente é o grito interior que muitas crianças e adolescentes estão dando hoje. Sou vítima de um pedófilo. E, de novo, pessoal, a gente começa a observar a completa falta de informação, né, da sociedade e de muitas pessoas a respeito desse tema. E justamente esse é também, né, o principal motivo desse problema estar se avançando tanto, está crescendo tanto no Brasil. Vejam que uma em cada 5 garotas, né, de até os 12, 13 anos, por estatísticas da OMS, Organização Mundial da Saúde, sofrem abuso sexual. Vejam, gente, de uma a cada 5 meninas. E 1 a cada 20 meninos sofrem abuso sexual por pedófilos. Então é um tema que está sendo cada vez mais importante a gente tratar no âmbito familiar, no âmbito escolar. A gente precisa dar informação para essa criançada, a gente precisa orientar. Mas nós vamos tratar durante aqui o vídeo sobre isso, tá? Primeiro a gente vai definir. Muita gente não sabe o que é pedofilia. Pedofilia é um transtorno mental, tá? Relacionado a quê? Relacionado à preferência sexual, mas é um transtorno mental. Importante a gente entender também o quê? O sentimento, o pedófilo, o sentimento de pedofilia, né? A atração física por uma criança, por um adolescente, não tem como ser punida, tá? Não existe, tanto no ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, como no Código Penal, não existe como a gente punir a pessoa que tem o sentimento pedófilo, né? O pedófilo passivo, a pessoa que não faz nada, né? Isso não dá. Agora, o ECA e o Código Penal punem o ato, né? Então, se algum pedófilo transformar aquele sentimento interno que ele tem em alguma atitude com uma criança, um adolescente, né? Porque também você tem que entender o seguinte, normalmente o pedófilo age, né, é uma pessoa mais velha, né, que tem uma preferência sexual que leva à pedofilia por crianças ou adolescentes mais jovens que ele. Um adolescente pode ser um pedófilo, tá? Desde que ele seja mais velho que a pessoa. Então, esse é o conceito, tá? Transtorno mental ligado à preferência sexual. E, normalmente, a idade limite é até os 13 anos, tá? E vejam, gente, infelizmente não existe cura para pedofilia, tá? Existe tratamento, existe controle, existe buscas de se harmonizar essa pessoa com os instintos sexuais dela, tá? Inclusive existem pesquisas científicas que estão sendo feitas, né? Existem remédios como para fazer com que essa libido, essa coisa seja mais controlada, mas não existe cura. A terapia é uma excelente ferramenta para tentar equilibrar a pessoa, né? E remédios também. Então, se você está praticando pedofilia, ou se você tem esse sentimento, né, essa atração por crianças, busque ajuda, porque existe. Você não precisa ficar com isso, você pode buscar ajuda. E nós vamos falar mais tarde da pessoa que está sendo molestada, o que tem que ser feito, tá? Então, gente, que fique bem claro isso, o pedófilo tem um sentimento e aquilo vira um crime, né, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto também quanto no Código Penal, se ele praticar alguma coisa nesse sentido. Tá? Agora, algumas perguntas que normalmente ocorrem, né? Existe a pedofilia, existe o crime que tem ligação física e que não tem ligação física, tá? Então, existem muitos pedófilos que agem de que maneira? Eles abusam, têm contato físico, praticam algo sexual com crianças e adolescentes. E existem aqueles que não têm o contato físico, mas podem, de repente, se masturbar de longe, podem aliciar crianças via internet, podem ter contatos verbais, de cunho sexual. Vocês veem por aí, de vez em quando, pessoas sendo presas, né,
porque tinha um material pornográfico com crianças e adolescentes. Tudo isso é crime, gente. Tudo isso é crime, tá? O que precisa desmistificar é o seguinte: nem todo pedófilo ele comete pedofilia, tá? Ele pode ter aquele sentimento, ele pode ter aquela doença, mas não externaliza, ele não pratica nada. Assim como o inverso também. Existem pessoas que não têm o sentimento de pedofilia, não têm a doença, mas podem molestar uma criança, um adolescente, tá? Então que fique bem claro isso, gente, as diferenças, tá? E como que um pedófilo age? Ele busca cativar aquela criança, aquele adolescente, com algum presente, com alguma coisa psicológica. Ele tenta ganhar a criança de alguma forma, né? Ou psicologicamente falando, ou fisicamente, com algum presente, com alguma coisa. Por isso, criançada, adolescentes, é estranho? Não aceite nada, né? Se alguém está tocando o teu corpo, fala não, eu não aceito que você toque meu corpo, né? E fale com seus pais, né? As estatísticas de perfil de pedófilos são pessoas até que a gente nem suspeitaria que fosse, né? Pessoas bem de vida, pessoas bem colocadas socialmente, pessoas, né, que possuem bons cargos na vida. Não está escrito na testa, eu sou pedófilo. Não dá, gente, tá? A estatística mostra que, e normalmente são pessoas que a gente não tem a menor suspeita que fosse, tá? Então, muito cuidado com isso. Crianças e adolescentes que não têm um bom convívio familiar, que são fechadas, que a autoestima não está legal, são vítimas, porque falta alguma coisa dentro delas, e às vezes um pedófilo vai lá e preenche o que está faltando. Gente, é tão simples entender, né? Às vezes a criança, adolescente está precisando de ajuda, está precisando de alguém que converse, que fale, e às vezes não encontra isso com o pai, não encontra isso com a família. Chega o pedófilo lá, pronto, ele supra essa necessidade. Então a gente precisa ficar atento, né? Precisa ficar atento. Quem está precisando de ajuda, precisa buscar. Se não está conseguindo com o papai, com a mamãe, com a família, busque ajuda com algum adulto, busque ajuda na sua escola, com a coordenação. Me procura, vamos conversar. Sabe, gente, porque não pode ficar segurando. Eu sempre falo e vou repetir. Problemas internos que se segura lá dentro, isso serve para qualquer um, criança, adulto, qualquer um. Fica segurando, aquilo lá vira bola de neve, né? E vai uma hora explodir. Então não segura não, conversa, expõe, procura resolver teu problema. As consequências são tão graves. A gente vê crianças que são vítimas de pedofilia. Existem casos que a criança era super extrovertida, divertia, era alegre, de repente travou, né? Travou, aquilo lá fica aquele trauma dentro dela, tem que extravasar, né? Tem que contar, tem que procurar ajuda. Existem problemas com desempenho escolar, problemas de alimentação, vira um trauma. E outra, se a pessoa não cura isso, não busca resolver isso, ele pode futuramente se tornar um pedófilo, né? Ele pode futuramente se tornar uma pessoa que não vê a vida de forma espontânea, né? Olha quanta consequência trágica que traz isso. Então precisa buscar ajuda. Tanto quem pratica ou quem tem esse sentimento, quanto quem está sofrendo por isso, né? Então o diálogo é a melhor prevenção. A busca de ajuda é a melhor prevenção. Pais, escolas, fiquem atentas a mudanças de comportamento. Não é à toa que uma criança muda de comportamento. Se ela muda de comportamento é porque algo está acontecendo e precisa ser investigado, né? E a sociedade tem que cobrar mais, né, dos governantes. Então, poxa, a gente precisa incentivar a denúncia. Disque 100, não esqueçam disso. Tem suspeita de alguma coisa? Disca lá no 100, mesmo que você não tenha certeza. Sabe quem tem que ter certeza? A polícia. A polícia tem métodos para investigar. Então, se você já percebe que está acontecendo alguma coisa próximo a você, num vizinho, porque normalmente, gente, a pedofilia acontece, infelizmente as estatísticas mostram, 80% é dentro da família. É padrasto, é tio, é vô, é alguém ali dentro, né? Aí fica mais difícil ainda, porque a criança se sente ameaçada às vezes pelos adultos que fazem isso, né? E criança não tem que se sentir ameaçado não, denuncia, ninguém vai saber, é anônimo, ninguém vai saber que você denunciou, né? Então denuncie mesmo que você tenha dúvida, é anônimo, diz que 100, né? E se você tem dúvida, você está sabendo, está percebendo alguma coisa, né? Na vizinhança, com alguém, e tem dúvida, não esquenta a cabeça, denuncia.
Quem tem que ter a certeza é a polícia. A polícia vai buscar saber o que está acontecendo. Ela tem meios, ferramentas para provar se está realmente existindo aquilo. Então precisa denunciar, tá, gente? Poxa, é crime. Crime. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E está no Código Penal. E, inclusive, é tratado como crime hediondo no Brasil. Então, isso precisa ser punido. Se alguém rouba o carro de alguém, a pessoa não vai denunciar na polícia? Ó, faz BO? Então pronto, é crime, tem que denunciar, né? E a gente tem que buscar informar, tá? Pai, se aproxime mais dos filhos, isso é muito importante, isso é sério. Se aproxime, né? Mesmo que você tenha dificuldade, tenta evoluir nisso, tenta buscar ajuda nisso, porque as crianças precisam, né? Precisa realmente. Então pais, ajudem seus filhos, se aproximem mais. Escola, informação, montem workshops, montem palestras, montem diálogos, informem, né? Com criatividade, mas informem, deixa essa criançada informada sobre isso. Isso é muito importante. E sociedade, vamos cobrar, então vamos proteger nossas crianças, nossos adolescentes, e vamos tratar esse assunto com a seriedade que ele merece, tá? E eu fico aqui à disposição. Não esquecendo, eu quero aproveitar aqui para divulgar, eu faço um workshop sobre inteligência emocional, tema muito importante também, né, na CIP, nos dias 20 e 22 de março. Se alguém tiver interesse, entre em contato, faça a sua inscrição, tá bom? Obrigado novamente e até o próximo vídeo.